Bom, pessoal, atendendo a pedidos, eu vou mostrar para vocês com relação à raiz não exata, tá? Primeiro vamos só entender esse negócio de raiz não exata, tá? A gente sabe, só pincelando aqui rapidinho, que parte dos números foi inventada, parte foi descoberta, né? Então, o primeiro conjunto a ser inventado foram os números naturais, né? O número 1, 2, 3, 4, 5, o último foi 0 a ser inventado. Ampliou este conjunto para o conjunto dos números inteiros. Então, os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros e foi ampliado para ter os números negativos também. Depois, ampliado, tinha necessidade de ampliar para os números racionais. Então, está contido nos racionais os naturais, os inteiros, mais os números fracionários, mais as dízimas periódicas, tá? Os decimais exatos, enfim. E aí descobriram outros números. Esses números aqui foram inventados, tá? Esses conjuntos foram inventados. O outro conjunto ele foi descoberto, que foram os números irracionais. Então, como assim já foram descobertos? Por exemplo, o número π. O número π, que todo mundo já ouviu falar, é nada mais é do que a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Se você pegar qualquer coisa circular, medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, você vai achar esse número, essa razão constante, que é o 3,14157, enfim, foi o número descoberto. Além do número π, teve o número φ, teve também o número irracional raiz de 2, né, que foi encontrado em Pasos de Metaponto. Ele foi condenado à própria sorte, porque ele era da escola pitagórica, onde se acreditava que só existiam os números, né, exatos. E aí, quando o Hipácio de Metaponto, né, utilizou o próprio teorema de Pitágoras num triângulo, ele achou o número raiz de 2. Aí, né, não, ele é tipo um herege, ele está falando uma coisa que não existe. Depois de algum tempo, realmente se descobriu que existiam essas raízes não exatas, tá? Então, nós temos aqui, eu vou botar à parte, os números irracionais, que a gente pode encontrar assim, ou reais menos racionais. Porque se você pegar todo esse conjunto aqui são os números reais. Se eu tirar os racionais, só me sobram os irracionais. E são esses números que eu falei para vocês. O número π, tem o número φ, né, que é o número de ouro. As raízes não exatas, tá bom? E é sobre elas que nós vamos falar hoje, ok? Então, primeira coisa. Então, entenderam que essa é a parte que é um certo trabalhinho que foram números descobertos, né? Então, nem tudo na matemática foi inventado. Parte foi inventada, parte foi descoberta. Então, olha só, primeira coisa, quando a gente fala de raiz, a gente nada mais está querendo saber que número, quando fala raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, que número foi multiplicado por ele mesmo tantas vezes, indicada pelo índice que deu aquele resultado. Então, quando eu falo de raiz quadrada, eu estou falando do número vezes ele mesmo. Por que esse nome quadrado? Que se refere à área de um quadrado. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, um quadrado? Então, quando eu tenho um quadrado, eu tenho as 4 medidas de lados iguais. Então, quando eu quero calcular a área, por exemplo, um quadrado de lado 2, eu não faço, 2 vezes 2, se ele é de lado 3. Eu não faço 3 vezes 3, que vai dar 9, eu não sempre multiplico o número por ele mesmo, então por isso essa notação que a gente fala de ao quadrado, é porque é o número vezes ele mesmo, então 2 vezes, tá? E por isso quando é ao cubo, né, aqui a gente fala do volume, por exemplo, se tiver um cubo aqui, ele tem as 3 arestas iguais, nas 3 dimensões, então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, então eu estou multiplicando o número por ele mesmo 3 vezes, né, ó. Raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2. Tá? Não é mais ou menos 2. A gente pode dizer mais ou menos raiz de 4. Por quê? Porque como a gente quer saber que número elevado ao quadrado que deu aquele valor, e a gente se refere ao quadrado como a medida, né, dos lados de um quadrado, então teria que ser um valor positivo, porque não tem como ter medida negativa. Tá bom? Então, quando a gente aprende lá a equação de segundo grau, a gente usa mais ou menos por conta disso. Antes da raiz. Tá bom? Então, raiz de 4 é 2, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos aos quadrados perfeitos. É muito legal a gente saber, porque facilita muito a nossa vida, tá? Então tabuada tem que estar na ponta da língua, tá bom? Tem a tabuada de Pitágoras aí no canal, dá uma procurada. Vamos estudar para ficar um pouco mais fácil pra gente. Então vamos primeiro aos quadrados perfeitos, tá?
Então, nós temos aqui 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, vai dar 1, né? Então, a gente sabe que se 1 ao quadrado é igual a 1, a raiz de 1 é 1. Tranquilo. Depois eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. E assim vai. Então, é legal a gente saber os quadrados perfeitos. Então, 3 ao quadrado, vai dar 9. 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, que facilita, hein? 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado, 81, 10 ao quadrado, 100. Você pode continuar, tem alunos que fazem isso lá no finalzinho do caderno, não tem nada para fazer? Vou fazer os quadrados perfeitos aqui até 30, enfim. Então, vamos lá. Bom, vou ensinar duas maneiras para vocês. Uma é por aproximação. Quando ele quer, por exemplo, uma casa decimal, fica mais fácil fazer esse, né? Se ganha mais tempo fazendo esse, uma casa decimal. E o outro é um macete, acredito eu, que seja baseado na própria fórmula do Herão de Alexandria, que muitas pessoas chamam de macete, mas não, foi desenvolvido, enfim. Esse segundo que eu vou ensinar, ele dá um pequeno errinho de 2 centésimos, então, com números menores. Então, por exemplo, eu fizer a raiz de 3, vai dar uma diferencinha de 2 centésimos, tá? Raiz de 5, ele pode dar uma diferençazinha. Mas, tranquilo, na hora de fazer uma conta, não vai te atrapalhar muito, tá bom? Essa diferença é muito pequena, tá? Uma coisa que eu vou deixar bem fixado aqui para vocês. Gente, tem duas raízes que caem muito, que é muito importante vocês memorizarem. É a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, sempre trabalhando com valores aproximados. São muito utilizados em trigonometria e outros conteúdos. Então, eu já vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2, 1,41, tá? E a raiz quadrada de 3, que é 1,73. Se falar duas casas decimais, tem que ter dois números após a vírgula. Se falar uma casa decimal, então só botar um número após a vírgula, tá bom? Então, nesse primeiro caso, eu vou ensinar com uma casa após a vírgula. Super tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu quero saber quanto é aproximadamente a raiz de 3. Primeira coisa que eu faço é procurar a raiz de 3 está entre quais raízes exatas. Então, eu procuro assim, bom, 3 está entre o 1 e o 4, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar. Ele está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Se você acha que isso aqui está te atrapalhando, você pode fazer esse então para todos. Ó, então, raiz quadrada de 9, então, raiz quadrada de 16. Enfim, aí você vai fazer de acordo com o que você achar mais viável. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente tem que pegar as raízes mais próximas. Então, quais as raízes exatas, né, racionais mais próximas que nós temos de 3? Então, é a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Então, quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, eu sei que a raiz de 3 está entre o número 1 e 2. Vocês já devem saber que numa reta numérica, entre o número 1 e 2, tem infinitos números, tem vários números. Mas com uma casa decimal, aí você já pode observar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Com duas casas decimais, 1,10, 1,11, 1,12, 1, então tem um monte, tem infinitas. Então, vamos falar só de uma casa decimal. Então, pode ser que esteja mais perto do 1 ou mais perto do 2. Como eu vou saber? O 3 está mais perto do 1 ou do 4? Isso aí, do 4. Então, a gente já vai aproximando para números maiores. Então, a gente começa a estipular. Então, vamos tentar 1,6 vezes 1,6. De novo, tem que saber a tabuada, gente. Se você não sabe, dá uma estudada, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6, 36. Fica 6, sobe 3, né? 1 vezes 6, 6. Com 3, 9. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. Daí é só somar 6. Então, 2,56. Ainda tá longe, né? Então, vamos tentar 1,7. Então, 7 vezes 7, 49. 9, 1, 4. Vezes 7, 7, 4, 11. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 1. Daí a gente soma.
dois números após a vírgula, em cima e embaixo, conta de trás para frente, 2,89. Se a gente estivesse falando de dinheiro, faltam 11 centavos para chegar ao 3 aqui, né? Tá bem pouquinho. Vamos tentar com o maior, 1,8 vezes 1,8, tá? 8 vezes 8, 64. 1 vezes 8, 8, com 6, 14. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1, né? Então, olha só. Dois números após a vírgula, dois números de trás para frente. Qual o número que está mais perto? 2,89, que precisa 11 centavos, ou 3,24, que passaram 24 centavos? Então, esse aqui é o mais perto. Então, a raiz aproximada de 3 vai ser 1,7. Agora, nós vamos tentar encontrar a raiz quadrada de 6, tá bom? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 6 está entre quais raízes exatas? Então, o 6, ele está entre o 4 e o 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, tá bom? Daí, a gente vai verificar. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu sei que vai estar entre os números 2 e 3. Como que eu vou fazer? Vou fazer por estimativa. Então, vamos lá. De novo, eu sei que lá na reta numérica, entre o 2 e o 3, tem infinitos números, mas aí a gente está falando só de uma casa decimal, tá bom? Então, a gente vai observar o seguinte, ó. Ele está mais perto do 4 ou mais perto do 9? Do 6 para o 4, diminui 2, né? Do 6 para o 9, soma 3. Então, ele está mais perto do 4 do que 3, né? Então, vamos tentar, sei lá, 2,3, tá? A gente tem que fazer por estimativa. Professora, eu vou tentar 2,2. Tranquilo, sem problema nenhum. Então, ó, 2,3 vezes 2,3, tá? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, olha só, aqui deu 5,29. Pode ser que tenha mais próximo. Então, vamos tentar 2,4, tá bom? Então, 2,4 vezes 2,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 9. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Então, ó, 5,76. Se eu estivesse falando de dinheiro, faltam 24 centavos aqui para os 6 reais. Vamos tentar achar mais perto, tá? 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10, 2, 12. 5 vezes 2, 10. 2 vai 1, né? 2 vezes 2, 4, com 5. O que acontece aqui, pessoal? Aqui faltam 24 centavos. Aqui passa 25 centavos, então mais perto, 2,4. Então, na hora de colocar, eu vou colocar assim, ó. Nem tinha feito lá o da anterior, né? Raiz quadrada de 6 é aproximadamente, tem que botar o sinal de igual com tio, 2,4. Aproximadamente, tá bom? E aí, para dar a chance de vocês testarem aí, eu vou colocar mais um número. Vou colocar um número um pouquinho maior. Vamos botar assim, 90. Que tal? Raiz quadrada de 90. Primeira coisa, raiz quadrada de 90 está entre quais raízes? Então, ó, entre a raiz de 100 e de 81. Então, eu vou botar aqui, raiz de 81 e de 100. De novo, isso aqui é importante, tá? Você saber os quadrados perfeitos é importante. Se em algum momento você esquecer, vai fazendo aí na sua cabeça, tá? Agora, se você não sabe a tabuada, aí lascou, né, gente? Tem que estudar a tabuada para conseguir fazer. Então, vamos lá. Raiz de 81 é... Raiz de 81 é 9. E a raiz de 100 é 10. Só que o 90 está mais perto do 81 ou do 100? Ó, 81 para 90 faltam 9 unidades. 90 para 100 eu preciso de 10 unidades. Então, ele está mais perto do 9. Então, lembrando lá que eu tenho lá 9 e 10 na minha reta numérica, né? Então, eu vou tentar mais perto do 9. Eu vou tentar sei lá, 9,4. Porque lembrando que vai de um décimo em um décimo, tá? Então, 9,4 vezes 9,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 9 vezes 4, 36, com 1 que subiu, 37. 4 vezes 9, 36, com 3. 9 vezes 9, 81, com 3, 87, 6, 13, 1, 8. Dois números após a vírgula, conta de trás para frente. Deu 88,36, está perto de 90. Mas vamos ver se o 9,5 fica mais perto. 5 vezes 5, 25, vão 2. 9 vezes 5, 45, com 2, 47. 5 vezes 9, 45, sobe em 4.
9 vezes 9 é 81, com 4, 85. Então, nós temos aqui, ó. Opa, olha que maravilha. Aqui, o que que acontece? Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, o que que acontece, né? 9,5 ele passou só 25 centavos. O 88,36 faltaria 1,64 para poder chegar no 90. Então, o que está mais próximo é o 9,5. Daí a gente tem que usar o sinal de aproximadamente 9,5, tá bom? Então, vai como tarefa para vocês aí. Se vocês querem saber se o que vocês estão fazendo está certo, vai fazendo uma folha. Daí vocês peguem a calculadora, né? Pode ser do celular mesmo. Aí vocês digitem lá a raiz racional, né? Para ver se os números que você encontrou estão batendo com o que tá lá, se é uma casa decimal, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês calcularem, então, raiz de... Depois eu boto aqui nos comentários o resultado, tá? Então eu quero que vocês calculem para mim raiz de 15, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 65, tá bom? Então eu quero que vocês calculem essas 3 raízes quadradas de números irracionais. Agora eu vou mostrar para vocês um método, né, que o pessoal usa também. Acredito eu que seja baseado no método de Herão de Alexandria. Mas vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou explicar direitinho. O legal desse método é que ele consegue dar pra gente o resultado com 2 casas decimais. De novo, com números muito pequenos, ele dá uma pequena diferença de 2 centésimos, né? Mas o que são, sei lá, 2 centésimos e 1 centésimo perto de uma conta gigante que você tem que fazer e no final você tem que achar o valor aproximado, né? Acho que nenhum vestibular vai fazer a maldade, o absurdo, né? A desumanidade de colocar opções muito próximas, assim, de 1 centésimo, 2 centésimos, porque ele sabe que a pessoa está fazendo ali sem calculadora, não é? E não é essa a intenção da matemática. A intenção da matemática não é punir, medir os alunos. A intenção da matemática é mostrar que está presente no dia a dia e tem maneiras fáceis de utilizá-la. Então, um minutinho que agora eu vou preparar o quadro de novo para mostrar para vocês essa formulazinha que a gente pode utilizar para ter 2 casas decimais. Esse aqui é o de uma casa decimal. Agora eu vou mostrar para vocês com 2 casas decimais, tá bom? Então, vamos lá. Esse método, pessoal, é o seguinte. Vocês têm que trabalhar também com a raiz aproximada, tá? Mais próxima do número. Então, é importante vocês saberem as raízes exatas, tá? As raízes quadradas provenientes dos quadrados perfeitos, tá bom? Facilita muito para vocês, tá? É legal chegar lá no final do caderno e colocar esses quadrados perfeitos. Então, vamos supor que eu quero achar a raiz quadrada de 5. Então, no que consiste esse método? Eu vou chamar esse 5 de n, tipo n é um número qualquer, tá bom? Como é que a gente vai fazer essa forma? A gente vai fazer o seguinte... A gente vai fazer a soma, eu achei bem parecido com o método de Herão de Alexandria, mas assim, mais fácil, eu acho, né? Porque o método de Alexandria, quem tiver curiosidade, ele vai dividindo até chegar no resultado mais próximo, tá bom? Então, ó, n, né? Eu vou chamar o 5 de n, mas eu vou botar o p, tem uma galera que usa q. Eu vou botar o p para lembrar da palavra próximo. Então, esse P é o quadrado perfeito mais próximo deste número, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou botar aqui, ó, o quadrado perfeito mais próximo. Dividido por 2 vezes a raiz desse quadrado perfeito mais próximo. Ok? Parece super difícil, mas não é, porque fazendo você vai acabar se acostumando. Então, vamos lá. Vamos achar a raiz de 5 por esse método, tá bom? Então, vamos fazer aqui, raiz de 5. Então, de novo. Quais as raízes que eu tenho mais próximas da raiz de 5? Que são quadrados perfeitos mais próximos. Eu vou ter a de 4, tá perto, porque, ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9. A raiz de 5 tá mais perto da raiz quadrada de 4 ou de 9? 4, né? Porque 4 falta uma unidade para chegar ao 5.
e o 9 passam 4 unidades. Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer o número que a gente quer, que é irracional, né? A raiz de 5. Então, vai pegar este 5 de dentro da raiz, vai somar com o quadrado perfeito mais próximo sobre 2 vezes a raiz desse quadrado perfeito mais próximo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. 5 mais 4 vai dar 9. E 2 vezes... Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, 9 dividido por 4. Também lembrando de um macete que eu sempre falo para os meus alunos. Quando você for dividir por 4, pega a metade da metade. Então, por exemplo, qual é a metade de 9? Metade de R$9, né? 4,50. Qual é a metade de 4,50? 2,25. Tá bom? Então, a gente pode considerar aqui que a raiz de 5 é aproximadamente 2,25. Bom, gente, então, eu coloquei a fórmula aqui, que é esta. Raiz de um número, né, que não tem um quadrado perfeito, que resulte nesse número. Se a gente pegar um número não exato, tipo 17, né, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em 17. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ver assim. Poxa, mas tem algum quadrado perfeito próximo dele? Tem. Quer ver, ó? 4 vezes 4, 16. Então, a raiz de 16 é a que está mais próxima da raiz de 17. Então, o que a gente vai fazer? Que é aquele esquema que eu falei para vocês anteriormente. Vocês vão pegar e vão falar assim, quais são as raízes mais próximas de 17? Então, é raiz de 16 e raiz de 25. Ele está entre essas duas. Mas mais perto do 17 é o 16. Então, vou fazer aqui para vocês verem, ó. Vou substituir esse n pelo 17. Esse P aqui pelo 16, que é a raiz mais próxima, é a raiz de 16, dividido por 2 vezes a raiz de 16. Aí é só fazer normalmente, tá bom? Para a gente descobrir esse resultado. Então, ó, 17 mais 16 vai dar 33. Raiz de 16, todo mundo sabe que é 4, né? Dividido por 8. Ficou ali, ó, recapitulando. Estava aqui, eu queria a raiz de 17, daí eu pego o número que está dentro da raiz, coloco aqui. Penso, qual a raiz exata, quadrada exata, mais próxima eu tenho da raiz de 17, a raiz de 16, porque 4 vezes 4, 16. Depois dessa eu tenho 25, porque 5 vezes 5, 25. Daí o que está mais próximo realmente é a raiz de 16. Daí eu vou pegar este número aqui, de dentro da raiz, colocar aqui, somar ao 16, dividido por 2 vezes a raiz, que é exata, tá bom? Daí a gente fez a conta que achou 33 dividido por 8. Quando a gente divide 33 por 8, na verdade, o certo seria utilizar, gente, o símbolo de aproximadamente, e não de igual. Então, ó, aproximadamente, deveria ter corrigido em todos, tá? Aproximadamente. Porque a raiz irracional não é exata, ela é aproximada, tá bom? Então, gente, dividindo 33 por 8, quando a gente faz a continha lá, quanto vezes 8 chega próximo a 33? Então, vai ser 4. 4 vezes 8 dá 32. Para 33 falta 1. Vou botar 1 lá, vou acrescentar um zero, vou botar vírgula no quociente, tá? Então, vai ficar quanto vezes 8 que chega próximo a esse 10? Então, vai ser 1. Aí vai sobrar 2. Vai acrescentar o zero, não precisa mais mexer no quociente. 20 dividido por 8 vai dar 2. Então, como a gente só quer 2 casas decimais, pode parar por aqui. Aí a gente agora vai conferir. Ó. Raiz 17. Então, 17. Raiz é, tá vendo? 4,12. E agora vamos testar também com mais uma, ok? Uma outra raiz. De novo, os erros acontecem mais, diferença de 2 centésimos, 1 centésimo, com números menores, tá? Mas vamos testar esse macete com outro número, tipo, vamos fazer agora, vamos testar com raiz de 30,
tá? Então, 30. A gente sabe que 30 não vai ter raiz exata, porque não tem nenhum número que vezes ele mesmo resulte em 30. Então, a gente vai pensar quais são as raízes exatas próximas da de 30. Então, é a raiz de 25, porque 5 vezes 5 é 25, e a raiz de 36, porque 6 vezes 6 é 36. Só que mais perto de 30 está de 25, que faltam 5 unidades para 25 chegar a 30. E o 36 passaram 6 unidades. Então, vamos usar 25, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso número que está aqui na raiz, que não tem quadrado perfeito, mais o número mais próximo que tem quadrado perfeito, é o 25, sobre 2 vezes a raiz de 25. Vamos ver no que isso vai dar. Tá? De novo, gente, aqui é aproximadamente, tá bom? 30, já substituindo aqui, 30 mais 25 dá 55. E 2 vezes a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. 2 vezes 5, 10. Eu adoro esse tipo de conta, porque quando a gente divide por 10, por 100, por 1000, basta andar com as casas, né, para a esquerda. Como só tem um zero, então nesse caso, 55 dividido por 10 vai ser 5,5 aproximadamente. Aí a gente vai conferir agora. Ó, 30 a raiz quadrada, aproximadamente 5,5, porque a segunda casa aqui, como é maior que 5, 7 é maior que 5, arredonda a casa anterior. Então, 5,5, tá bom? Gente, vocês vão ter que testar bastante para poder se acostumarem, tá bom? Mas é tranquilo, viram? Só que tem que saber a tabuada e tem que ter noção de quais são as raízes exatas, tá? Daí vai lá, pega uma folha qualquer, você não tá fazendo nada mesmo. Então, pega lá rapidinho e vai fazendo todas as raízes exatas que existem. Faz lá os quadrados perfeitos, aí vocês vão saber quais raízes exatas e vão testando para vocês conseguirem, tá bom? Beijo grande.